Beleza, então aqui vamos com nossa aula de Laplace. Então a transformada de Laplace, né, assim como a gente tem a transformada de Fourier, a transformada Z, né, a gente usa como ferramenta, né? Ela, a transformada Z, a transformada de Fourier, o que ela faz é sair do domínio do tempo e entrar no domínio da frequência, né? Quando você tem, né, a transformada de Fourier, que a gente não viu, a gente vai ver em sinais 2, o que acontece? A gente usa, né, a troca da frequência é uma frequência complexa, é um número imaginário puro, né? É uma frequência S que vale J ômega. Na transformada de Laplace existe um termo a mais, tá certo? Eu tenho uma parte real, tá certo? E a gente usa Laplace basicamente na parte de controle e na parte de circuitos, que é o que a gente vai ver mais aqui. Para exemplos de controle, eu não vou pedir para vocês, claro, calcularem as funções de transferência, eu vou explicar o que é a função de transferência, vocês não sabem ainda, certo? Mas eu vou mostrar como é que se usa, tá? Já para circuitos, aí é bem tranquilo, porque vocês já viram, né, as equações que regem, né, os circuitos de primeira e segunda ordem, né? Então, vocês vão ver, mas circuitos também não tem nada. Bom, tem sim. Circuitos tem. O problema dos circuitos na transformada de Laplace é o seguinte: é vocês determinarem direitinho as condições iniciais. Aí vocês vão ver o que é que eu quero falar com isso com um exemplo. Mas o que são as condições iniciais? Normalmente é a corrente no indutor no tempo t igual a zero e é a tensão no capacitor no tempo t igual a zero. Como é que você determina essas condições iniciais, né, na parte de circuitos? Aí você vai ter que usar o seguinte, você vai ter que usar isso, a gente vai fazer vários exercícios, né? Claro que eu não vou colocar um circuito muito complicado também, porque senão a gente não consegue resolver, mas basicamente o que vocês vão ter que fazer é o seguinte, ó, e eu até falo que é fácil lembrar disso. Quando você estiver trabalhando com circuito, né, que tem capacitores e indutores, o resistor você trabalha como se fosse um resistor, você olha, inclusive ele não muda nada, né? Você não precisa descobrir corrente no resistor, nem tensão no resistor, né? Bom, às vezes precisa. Quando eu falo assim, como é que às vezes precisa? Porque às vezes a tensão no resistor é a tensão no capacitor, né? E aí você quer descobrir a do capacitor, precisa descobrir a do resistor, quando eles estão em paralelo, por exemplo, tá? Mas o que acontece? Quando você tem o capacitor e quando você tem o indutor, para correntes e tensões contínuas, né, o que acontece? O indutor é um curto, tá? Então, ele é um curto, né, porque ele não varia, certo? E, por sua vez, o capacitor, né, é um circuito aberto. E eu até brinco, né, porque vou mostrar isso mais tarde, porque se você olhar os símbolos dele, você não vai mais esquecer. O indutor é um curto, só que é uma molinha enrolada, é um curto enrolado, né? E o capacitor não, ele também é um circuito aberto, lá, tá certo? Então não tem como esquecer isso. Mas isso é importante, bastante importante, tá? Bom, a transformada de Laplace bilateral, né? Eu botei bilateral ali porque realmente você tem que falar isso, porque quando você não fala bilateral, você supõe que essa integral que está definida aqui, né, é definida de 0 até infinito, né, mas quando é bilateral você tem aqui, ó, né, tanto, né, o menos infinito quanto o mais infinito, né? Então a transformada de Laplace bilateral é definida dessa forma, né? Integral de menos infinito até mais infinito, né? Isso aqui a gente pode escrever também, ó, dessa forma assim, ó. Isso aqui é transformada de Laplace de x de t, né? Certo? E aí vai ser igual, como já está dizendo aqui, um xão de s,
tá? Então, é a integral de menos infinito até mais infinito, né, de x de t, que multiplica e elevado a menos st dt. Como é uma integral em t, né, a gente vai sobrar o s, né, porque tem um s ali, tá certo? Como é uma integral definida, né, em t vai sobrar o s, tá? Então, ó, o pessoal também coloca às vezes isso aqui, ó, em vez de colocar esse L aqui, coloca essa seta dupla e coloca aqui um LT de transformada de Laplace, né? Esse S aí, né, quando você tem esse S valendo o sigma, né, que é uma parte real, mais um J ômega, que é uma parte imaginária, você tem a transformada de Laplace. Quando tem só o J ômega, é a transformada de Fourier, tá? Então, transformada de Laplace e Fourier são muito parecidas. Aliás, tem gente também que define de outra forma, né? Como esse S aqui é um sigma mais J ômega, se você colocar ele na fórmula, fica assim, a integral de menos infinito até mais infinito de x de t elevado a menos sigma mais J ômega t dt. Se você pegar e agora expandir esse parênteses, você tem integral de menos infinito até mais infinito de x de t elevado a menos sigma t, que multiplica e elevado a menos j ômega t dt. Se você chamar isso aqui de um y de t, né? Isso aqui é exatamente a transformada, né? Isso aqui é exatamente a transformada de Fourier de y de t, que é a transformada de Fourier do x de t elevado a menos sigma t, certo? Então o pessoal também diz que a transformada de Laplace, né, é a transformada de Fourier, né, da função f de t vezes e elevado a menos sigma t. Isso é a bilateral, tá? Quando você faz isso, quando você pega o x de t e multiplica por e elevado a menos sigma t, você resolve alguns problemas que aparecem na transformada de Fourier. E na transformada de Fourier, que a gente não estudou ainda, vocês têm que saber o seguinte, que a função que você vai utilizar, né, para fazer a transformada, ela tem que ser absolutamente integrável para existir a transformada, né? E às vezes a função não é. Porém, a função que eu estou falando, nesse caso o y de t aqui, né, que eu estou falando aqui, né? Ou um z de t qualquer, né? E é absolutamente integrável, quer dizer o seguinte, que a integração da função de menos infinito até mais infinito, ela tem que ser uma coisa que seja finita, né? E aí se você pegar, por exemplo, um seno, por exemplo, um seno, a integração é infinita. Aí você fala, mas não tem transformada de Fourier de seno? Tem. Aí você fala, pô, então qual é o problema? Deixa eu explicar. A transformada de Fourier de seno, ela existe. Mas aí, para ela existir, a gente tem que usar aquelas funções que não são muito bem comportadas. Quem é uma função que não é muito bem comportada e que é super importante para a gente? A função delta. Que ela tem valores o quê? Infinitos, vocês estão entendendo? Então, se você for fazer a transformada de Fourier de um seno, vai aparecer um delta, entendeu? Que você não quer. Vocês vão ver que quando a gente trabalha com a transformada de Laplace, não vai aparecer delta, sabe, na transformada. Não vai aparecer. Você pode até usar o delta, e ele, entendeu? Mas não vai aparecer delta, ok? Por quê? O delta aparece em Fourier e várias vezes ele aparece. Por quê? Porque justamente tem algumas funções que você quer conhecer a transformada de Fourier, mas elas não são elegíveis, digamos assim, para serem transformadas por Fourier. E como você precisa, às vezes, para poder trabalhar um determinado cálculo, aí você usa, né, faz o uso dessas funções especiais, no caso a função delta.
Legal, continuando, né? Então, eu já falei, ó, transformada de Laplace bilateral é essa aí, tá? E o que acontece? Se a transformada de Laplace bilateral é dado por isso aqui, a transformada de Laplace bilateral inversa, né, é dada por isso aqui. E você sabe como é que você chega nessa fórmula aqui, ó, da transformada de Laplace bilateral inversa? É justamente que é uma fórmula complicada, porque aqui, ó, esse ds aqui é d de sigma mais j ômega. Então, na verdade, é como se fosse uma integral no plano, né? Você vai ter um d sigma mais um j d ômega, né? Então, essa integral é uma integral no plano. A gente não vai mexer com ela. Sabe como é que você consegue encontrar essa fórmula inversa aqui? Exatamente, está até faltando uma coisa aqui, mas deixa, não vou mexer mais aqui. Está faltando um termo 1 sobre J2π, tá? Aqui, ó. O cara esqueceu de colocar. Mas aparece justamente por causa da transformada de Fourier. A transformada de Fourier, que o cara não falou aqui que a transformada de... Não. Desculpa. Ele não falou aqui que a transformada de Fourier poderia ser... Desculpa, a transformada de Laplace podia ser a transformada de Fourier disso aqui, ó. Aí você faz a transformada de Fourier inversa disso aqui. E aí você encontra a transformada de Laplace. Mas tudo bem, vamos lá, não se preocupem com isso, tá? A gente não vai usar a fórmula da transformada inversa de Laplace nunca, tá? Nunca, em nenhum momento no nosso curso aqui, tá? O que a gente vai fazer é o quê? A gente vai fazer uma tabela de transformadas de Laplace, que a gente já fez aqui, e aí depois a gente vai, sempre que quiser fazer uma inversa, a gente vai tentar encaixar aquela transformada que está em S numa transformada que está na tabela. Se ela não tiver, a gente vai usar uma técnica, né, que é a técnica da expansão em frações parciais para tentar encaixar, tá? Porque normalmente transformada de Laplace vai dar polinômio, né? Então, ele não gosta, né? Deixa eu botar aqui que eu acho que ele pega melhor aqui. Por que você fez isso, rapaz? Deixa eu voltar e apresentar de novo. Vamos lá. Legal. Então, a transformada de Laplace tem várias propriedades, e uma que a gente viu que ela é linear, né? Então, se você fizer a transformada de Laplace de uma combinação linear, é a combinação linear das transformadas. Isso vai facilitar muito, principalmente na hora de fazer a transformada inversa, né? A gente vai pegar uma coisa que está assim, né? Vai dividir, né, em coisas assim, aí faz a transformada inversa, fica muito mais fácil, tá? Continuando, tá? Região de convergência, a gente já viu, né? Se a gente começar a trabalhar com a transformada de Laplace, o primeiro exemplo que a gente fez foi transformada de Laplace de x de t elevado a menos at ou de t. E aí a gente calculou, né? E chegou que seria esse x de s, que vale 1 sobre s mais a. Porém, isso só acontece se o sigma for maior do que o menos a. Ou melhor dizendo, se a parte real de S, né, que é o sigma, né? Isso aqui é o sigma, né? Isso aqui é o ômega, né? Se a parte real de S fosse maior do que menos A, porque aí com isso acontecendo, o valor, né, elevado a menos a parte real, né, de S vezes T, né, que é isso aqui ia ser uma coisa que tendia a zero, né? Se ele for
menor do que menos A vai ser um valor positivo, né? Ok? E esse valor positivo vai fazer com que a integral aqui não convirja, certo? Então, teoricamente, quando você encontra uma transformada de Laplace, você tem que dizer qual é a região do plano S para o qual ela existe, tá? Ok. Aí a gente fez o quê? Esse cara aqui não gosta, hein? Deixa eu voltar de novo. Agora vai. Vamos lá. Se ele aceita aqui agora. Beleza. Então, aí ele fez o seguinte, ele pegou a transformada de Laplace, ó, de menos e elevado a menos at u de t, tá? E fez o quê? Ele fez ele chegou que esse valor também era 1 sobre S mais A. Porém, a parte real de S tinha que ser menor do que menos A, para essa coisa convergir, né? Só lembrando que essa função aqui, ó, que ele pegou, ela é uma função que só existe no lado negativo do tempo aqui, ó, certo? Que é por causa do u de menos t, né? E ela também está invertida 2 vezes, né? Como assim invertida? A primeira função que a gente pegou foi essa aqui, ó. Essa aqui é e elevado a menos at u de t, né? Se ela continuar para o lado negativo, ela viria para cá. Se você inverter ela novamente, dá a função aqui, tá? De qualquer maneira, chega lá no e elevado a s mais a, mas com a região de convergência diferente. Isso é chato, né? Tipo, toda hora tem que ficar lembrando de região de convergência, não é uma coisa legal. Então, o que é que a gente fez, né? A gente simplesmente trabalha sempre com a transformada de Laplace unilateral. A transformada de Laplace unilateral, o que é que acontece com ela? Ela é uma transformada em que você tem o limite inferior da integral sendo 0 menos, né? Porém, quando isso acontece, né, você não tem que se preocupar muito. Não é que você não tem que se preocupar com a região de convergência, ela está ali. Porém, por que você tinha que se preocupar com a região de convergência naqueles 2 exemplos que eu acabei de fazer? Porque na hora de voltar, né, encontrei a transformada sendo 1 sobre S mais A. Qual é a função que deu origem a essa transformada? Aí você tinha que dizer qual era a região de convergência. Se você estiver trabalhando com a unilateral, a função que vai dar origem aqui a essa transformada é a função causal, é a função que tem o t maior do que 0, certo? Entendeu? Então não tem que se preocupar com a região de convergência, tá? Então aqui, ó, vai ser sempre uma relação 1 para 1, né? Ou seja, se você tem essa transformada de Laplace aqui, você não precisa falar que a região de convergência ela tá? Então, você não precisa falar que a região de convergência é a parte real de A maior do que menos A. Você simplesmente já vai saber que a função que deu origem é essa. Por quê? Porque tem que ser a função causal, né? Por que tem que ser a função causal? Porque transformada de Laplace unilateral só existe para a função causal. E se eu tentar usar a transformada de Laplace unilateral, a função não causal? Vai dar 0, porque a função é não causal, ela só tem valores negativos, né? Então não vai funcionar. Tá certo? Como é que vai dar 0? Vai ter um pedaço da transformada, que a função pode... O que é uma função não causal? Que tem valores para t menores do que 0, né? Se ela for puramente não causal, né, só com valores menores do que 0, ela vai ser 0. Se ela for não causal, uma parte dela não vai ser transformada, porque vai ser cortada, né? Então, por quê? Porque se você pensar, ó, eu quero fazer a transformada de Laplace disso aqui, ó, ela só vai pegar essa parte aqui. Essa parte aqui ela vai desprezar. Por quê? Porque a integral vai começar em 0. E aí você não vai ter uma transformada correta, tá? Então, sinais que têm valores para tempos menores do que 0, ou seja, sinais não causais, não devem ser utilizados na transformada de Laplace unilateral. Isso tudo é só para a gente justificar. Em nenhum momento a gente vai fazer isso.
Aí você fala, peraí, não estou entendendo. Sim, se tiver um sinal que a gente precise, né, fazer com que ele seja utilizado na nossa análise, o que a gente faz basicamente é deslocar o eixo, né, para tentar transformar aquele sinal, né, num sinal causal. Mas aí você fala, pô, mas se o sinal for infinito para o lado negativo, aí não dá, aí realmente você não pode usar esse sinal. Por isso que a gente normalmente não usa um cosseno puro, né, para fazer a transformada de Laplace, porque o cosseno vem lá do infinito e continua, né? Mas você usa um cosseno multiplicado por U de t. O cosseno multiplicado por U de t é o que começa em zero. O seno multiplicado por U de t é o que começa em zero, aí não tem problema nenhum. Ok, continuando, né? Se ele deixar continuar, aí ele fica saindo, ele se esquece. Vamos lá, eu volto aqui, né? E depois eu mando fazer de novo que ele pega. É esse? Ok, já falamos disso. Ok, então a transformada de Laplace inversa, ela é uma transformada, é uma integral no plano, então a gente não vai fazer isso para trabalhar com inversa. Inversa a gente vai fazer o quê? A gente vai usar tabelas de transformadas, certo? Tá? Aqui tem uma tabela. Essa tabela aí é uma tabela que eu coloco na prova, né? Porém, às vezes eu coloco uma tabela mais completa, certo, do que essa, tá? Mas essa é a tabela que, por exemplo, aparece lá no livro de circuitos, tá? É uma tabela bem completa, inclusive, tá? Bem completa. Você consegue... Por que eu falo que essa é uma tabela bem completa? Porque você consegue aqui, ó, basicamente, definir todos os denominadores, né, que podem aparecer nos polinômios. Como assim todos os denominadores que podem aparecer nos polinômios? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que a transformada f de s é uma coisa assim. É um 2s mais 3, né, sobre s que multiplica s mais 1, que multiplica s mais 2 ao quadrado, que multiplica s2 mais s mais 1. Pronto. Tá? O que vai acontecer aqui? Né? Aqui a gente vai ter uma expansão em frações parciais para determinar as transformadas inversas, né? Como é que a gente faz isso, né? Isso a gente tem uma regra. A gente coloca aqui... Primeiro tem que estar fatorado o denominador. Notem que se não tivesse fatorado, vocês não iam conseguir nem começar. Porque se não tivesse fatorado, esse denominador seria uma equação de sexto grau, né? De sexto grau. Por quê? Porque, s mais 1, s mais 2 ao quadrado, então aí já dá quarto grau, mais s mais 2, mais s mais 1, mais s, que é sexto grau, né? Aí você coloca aqui, ó. Normalmente você faz isso, ó. E aí, ó, quando tem termos repetidos, raízes repetidas, você tem que colocar as duas raízes. Então você tem que colocar o c sobre s mais 2 e tem que colocar o d sobre s mais 2 ao quadrado, tá? Ok? E, finalmente, eu tenho que colocar esse cara aqui, ó, um e sobre S2 mais S mais 1. Olha a diferença desse cara aqui para esse cara aqui, né? Ou para esse cara aqui. Esse cara aqui tem raiz real repetida, tá? Esse aqui tem raiz complexa, né? Duas raízes complexas, né? Se eu fosse muito sacana, eu colocava isso aqui ao quadrado. Por quê? Porque aí você teria raízes complexas repetidas. Aí dá trabalho demais, não vai cair, né? Não vai cair, tá ok? Mas você sabia que com essa aqui, ó, com esse conjunto de transformadas, eu consigo inverter tudo que está aqui.
né? Eu consigo inverter o A sobre S, eu consigo inverter o A sobre S mais 1, ó, eu consigo inverter o C sobre S mais 2, né? Eu consigo inverter o D sobre S mais 2 ao quadrado, pode ver que está tudo aqui, ó. Quando tiver S mais alguma coisa ao quadrado, você vai usar isso aqui, né? Aqui, ó, é a mesma coisa, na verdade. Aqui ele botou ao quadrado, como é muito utilizado, né? Podia ser ao cubo também. Então ele colocou aqui já uma fórmula direta, tá? 1 sobre S, aqui também poderia ter um S ao quadrado aqui, aí aparecer A sobre S ao quadrado, mais B sobre S, assim por diante. A gente vai fazer um bem completo para vocês verem como é que é, tá? Então aí com essa tabela dá para fazer. Tem tabelas mais completas, na prova cai uma tabela mais completa, tá ok? Beleza, tá? Lembrando que como é transformada de Laplace unilateral, né, o certo é na hora de você colocar a inversa, colocar tudo U de T aqui, ó. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Tudo multiplica por U de T. Isso é importante. Por quê? Porque quando tiver aquele deslocamento, lembra do deslocamento? Né? Que a gente falou que é um E elevado a menos 3S, que você tem que colocar, onde tem T, você vai ter que colocar T menos 3. Você não pode simplesmente colocar aqui, ó, por exemplo, nesse cara aqui que é T, U de T, e na tabela está só aparecendo T, né? Você não pode colocar simplesmente T menos 3, como sendo a transformada inversa. Você tem que colocar T menos 3, que multiplica U de T menos 3. Por quê? Porque é justamente o T menos 3 deslocado, né? Também na posição, tá certo? Ok? Isso é importante, tá? Eu vou explicar, porque se fosse só o T, ó, ele está aqui, né? E quando ele desloca, ele vem para cá. Só que se você colocar só T menos 3, ó, ele vai vir para cá, vai ter um pedaço aqui. E você não quer esse pedaço, certo? Porque a função é essa, você quer isso aqui, ó, certo? E aí para esse pedaço não aparecer, você tem que multiplicar esse T menos 3, que é isso aqui, pelo U de T menos 3, que aí tudo para cá ele vai zerar, tá ok? Então é importante saber que todos esses caras aqui têm um U de T aqui, tá? Às vezes não está na tabela. Eu pego tabela pronta de livro, etc. Então, às vezes o cara não coloca. Vamos lá, para variar. Aqui. Opa, acho que ele já foi agora. Ah, que bom. Ele deu um outro jeito de resolver, né? Aí ele fala, porém, nem sempre é possível utilizar a tabela diretamente. Na maioria das vezes, a transformada de Laplace é expressa por o f de S sobre n de S mais d de S. Assim, as etapas para determinar a transformada inversa. Então, decompor, né, o f de S em termos simples, utilizando a expansão e encontrar o inverso de cada termo. Tudo isso a gente já viu, já fizemos até alguns exemplos, vamos fazer vários. Tá? Legal. Né? Agora só vou colocar aqui algumas propriedades, porque para a gente decompor e para a gente poder fazer as transformadas, né, a gente precisa saber algumas propriedades. Então a propriedade primeira que a gente aprende é da linearidade, né? Então tá aí, ó. A transformada de Laplace é uma combinação linear, é a combinação linear das transformadas. Depois o escalonamento do tempo, né? Então, que diz o seguinte, que a transformada de Laplace de uma função de um AT, né, é 1 sobre A, f de S sobre A, tá? Esse A normalmente é maior do que zero, tá? Por quê? Porque se o A for menor do que zero, o que vai acontecer se ele for negativo? Esse f de t aí, ele vai ir para o lado negativo, né? Ele vai virar uma função não causal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, não faz sentido, né? Esse A aí é um A maior do que zero, tá? Essa propriedade, só se eu inventar alguma função. Normalmente eu não uso, tá? Depois tem um deslocamento no tempo, que a gente já viu, né? Que vai aparecer
né? Você desloca no tempo para a direita por A, vai aparecer um cara que está multiplicado por E elevado a menos AS. Pessoal, quando isso acontecer, o macete para resolver esse tipo de problema é ignorar esse cara aqui. O que vai acontecer quando você ignora? Você vai obter a transformada inversa como sendo um f de t, certo? Você ignorou aquilo ali, vai dar um f de t, certo? E aí depois você vai fazer o quê? Você agora vai deslocar A, que justamente está aqui. É a resposta final, tá? Toda vez que tiver um E elevado a menos 1S, um E elevado a menos 5S, esquece. E se tiver mais de um, né? Aí você faz separado, na verdade, né? Pode ser que tenha, por exemplo, vamos supor que fosse uma coisa assim, ó. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui a nossa... Então, Ih, rapaz, isso aqui não é o que eu quero, não. Deixa eu... o professor fala que transformado de Laplace é a turma de vocês. Aqui é o vídeo, eu não quero o vídeo. Deixa eu pegar o meu OneNote. Ó, já trabalhamos, hein? Isso foi com vocês mesmo. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, porque é interessante. Ó, vamos supor que você tenha a transformada de Laplace de um sinal que foi dada por isso aqui que eu vou colocar. Ó. F de S é igual a 2S mais 3 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2, que multiplica E elevado a menos S, mais 1 sobre S ao quadrado, que multiplica E elevado a menos 2S. E vamos supor que vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que fazer a transformada de Laplace inversa disso aí, tá? Como é que faz? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, vou usar a linearidade. Então, eu vou pegar uma cor diferente, ó, e vou separar em duas partes, tá? Olha aqui um macete, pessoal. Esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui, ele é S mais 1 que multiplica S mais 2, tá? Então, toda vez que tiver um segundo grau ali, vocês olhem, nem sempre o segundo grau é uma raiz complexa, tá? Ok? Nem sempre é uma raiz complexa. Legal? Então, vocês vão ter que, às vezes, fatorar. Tá legal? Se for uma raiz complexa, a gente também vai fazer um exemplo. Mas vamos lá. Então, a gente já sabe que isso aqui é isso agora, ó. E essa parte aqui? Isso aqui você, por enquanto, ignora, tá? Aí você vai fazer a transformada inversa disso. Para isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer a expansão em frações parciais. Você quer fazer a transformada inversa? Você vai fazer isso. E aí, ó, aquela técnica, a gente coloca um A sobre S mais 1, mais um B sobre S mais 2. O A vai ser a função sobre S mais 1, S mais 2, que multiplica o que está embaixo do A, que é o S mais 1, quando S for a raiz do que está embaixo do A. Qual é a raiz do que está embaixo do A? É menos 1, né? Porque embaixo do A está uma equação que é S mais 1. Qual é a raiz dessa equação?
S mais 1 igual a 0, S igual a menos 1, certo? Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai cortar. Quando S for igual a menos 1, vai dar menos 2 mais 3 em cima. E embaixo vai dar menos 1 mais 2, certo? Em cima vai dar 1, embaixo vai dar 1. Estão vendo? Então, isso aqui vai dar 1. Legal. Quem é o B? É 2S mais 3 sobre S mais 1, S mais 2, S mais 2, quando S igual a menos 2. Então, vai ser o seguinte, corto S mais 2, quando S igual a menos 2 vai dar menos 4 mais 3 sobre menos 2 mais 1. Em cima vai dar menos 1, embaixo vai dar menos 1, então isso aqui vai dar 1, certo? Então, ó, isso aqui deu 1 sobre S mais 1, mais 1 sobre S mais 2. Que bom, né? Por quê? Porque isso aqui está direto na tabela, né? Se a gente for olhar a nossa tabela, cadê a tabela? Está aqui. Ó, 1 sobre S mais 1, ó, é esse aqui, ó, 1 sobre S mais A, né? É esse aqui, ó, 1 sobre S mais A, ok? E 1 sobre S mais 2 também é 1 sobre S mais A. O A é uma constante. Então, vamos lá. Quando eu fizer a transformada inversa, né, o que vai acontecer? A transformada inversa vai ser de 1 sobre S mais 1, mais 1 sobre S mais 2. E isso vai ser e elevado a menos t, u de t, mais e elevado a menos 2t, u de t. Agora, presta atenção, agora eu vou usar isso. Eu vou até apagar o risco que eu fiz. Agora eu vou usar isso aqui. Ó. Por quê? Porque agora eu vou fazer o deslocamento e vou colocar onde tem t, vou colocar t menos 1. Então vai ficar assim, ó, e elevado a menos t menos 1, u de t menos 1, mais e elevado a menos 2t menos 1, u de t menos 1. Certo? Essa é a resposta da primeira parte. E a segunda parte? A segunda parte ainda não fiz. A segunda parte é essa aqui, ó. A segunda parte é essa aqui. Vamos lá. Como é que vai ficar isso? Eu tenho que, como eu falei, vou ignorar esse cara, né? Vou ignorar esse cara. Então, olha só, isso aqui, vou até botar uma letra diferente para não confundir vocês. Então, vou colocar lá, 1 sobre S ao quadrado vai ser igual a 1 sobre S ao quadrado mais 1 sobre S. Desculpa, até coloquei aqui. Desculpa, eu coloquei aqui, mas são letras. Ah, Bel, mas dá para fazer direto. Eu sei, mas eu só estou lembrando aqui, né, que se tivesse alguma coisa aqui, né, um outro valor, né, então teria que fazer. Mas, de qualquer maneira, 1 sobre S ao quadrado já dá para fazer a transformada inversa direta. Né? Porque se você for encontrar o valor de A e de B aqui, ó, você vai descobrir que B tem que ser igual a 0 e A tem que ser igual a 1. Né? Nem precisaria fazer isso, tá? Porque às vezes tem que fazer. Então, aqui já é 1 sobre S ao quadrado, não tem nem que fazer nada. Aqui eu escolhi mal o exemplo. Devia ter colocado Bom, deixa para lá. Devia ter colocado mais alguma coisa. Um S ao quadrado vezes S mais 3, alguma coisa assim. Então, agora é só pegar a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado. Espera aí. Né? Só pegar a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado, que vai estar... Espera aí. Que vai estar aqui, ó. Transformada de 1 sobre S ao quadrado é TU de T, ó. TU de T. Tá difícil de ver, mas até que tá pequeno, mas não se preocupem, a tabela não vai ficar pequena, não. Tá? É mais difícil para mim do que para vocês, acreditem. Né? Vocês têm olhos melhores.
Então é t u de t. Então o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui, ó, é que a transformada inversa vai ser t u de t. Porém, tem esse termo aqui, ó. Então eu tenho que usá-lo agora, né? Então, para usá-lo, o que eu vou fazer? Isso aqui vai virar o quê? Vai virar t menos 2 u de t menos 2, certo? Então, cuidado que quando a resposta final, né, f de t, vou até escrever aqui embaixo, isso aqui é o f de s, né? F de t vai ser e elevado a menos t menos 1, u de t menos 1, mais e elevado a menos 2 t menos 1, u de t menos 1, mais t menos 2, u de t menos 2. Essa é a transformada inversa, tá? Exemplo bem completo aí que a gente fez. Bacana. E agora? Vamos lá. Vamos voltar aqui, né, no que a gente estava falando. Então, nem sempre é possível utilizar a tabela diretamente, então a gente tem que usar, né, essa decomposição e encontrar os inversos, tá? Continuando, né? A gente estava falando aqui, né, das propriedades, ó. Falei aqui já usei aqui o deslocamento, né? A gente também já viu essa propriedade, que é a multiplicação por e elevado a menos at, aparece s mais a. Se fosse e elevado a mais at, apareceria s menos a, tá? Ok? Legal. A gente também viu a propriedade da derivada no tempo, né, que é transformada da derivada é f de s menos f0 menos, né, f de 0 menos. E aqui, ó, você tem a fórmula geral, né, que é a transformada da derivada enésima. Como é que você chega nessa fórmula geral? Você substitui aqui, por exemplo, f' de t por um g de t, por exemplo, certo? E aí faz a transformada de g', vai aparecer o f duas linhas. Está entendendo o que eu estou falando? Ok? É só usar recursivamente que você chega nisso aqui, tá? Volta. Beleza. O que mais? Ó, essa a gente não mostrou, né? Que é a integração no tempo, né? A gente vai só usar. Então, depois eu vou mostrar como é que se faz essa. Essa aqui é bem legal, né? E também tem a diferenciação na frequência, né? O que é isso? Na verdade, a gente fala que são coisas duais, né? Então, por exemplo, lá na transformada da derivada, a gente multiplica por s. Na transformada da integral, a gente divide por s, tá? E depois eu vou mostrar, vou demonstrar isso, eu só estou usando aqui, agora vamos usar para a gente poder trabalhar. A derivada na frequência. Por que derivada na frequência? Essa aqui é até fácil de demonstrar, né? Que se você derivar a transformada de Laplace de uma função f de t, é como se você estivesse fazendo a transformada da função f de t multiplicada por t. Como assim? É fácil, olha só. Qual é a fórmula de f de s? Essa aqui é fácil de fazer, por isso que eu vou colocar. Essa aqui também é fácil de fazer, só que tem uma mágica. Daqui a pouco eu mostro a mágica. Tá? Essa aqui tem uma mágica bem legal. Tá? Olha só. F de s não é isso aqui? Integral de 0 menos até mais infinito de f de t elevado a menos st ds, não é? Agora faz o seguinte, ó, deriva f de s em relação a s, certo? Olha só, então, como é a derivada de uma integral, pode colocar, a derivada é um operador linear, você pode fazer a integral da derivada.
Então você coloca aqui, ó, integral de 0 menos até mais infinito de f de t. Por que não d, né? Por que você não colocou o dds, né, em cima aqui de tudo isso aqui? Porque como f de t é uma função do tempo, eu posso pular, né? Eu posso colocar o dds aqui de quem? Do único cara que tem s aqui, né? Eu até vou botar e elevado a menos ts de propósito, né? ds. Então você tem isso aqui, ó. Quando você derivar aqui, ó, o que vai dar aqui? Vai dar menos t elevado a menos st. Concorda? É derivado em relação a s de e elevado a menos ts é igual a menos t e elevado a menos st. Tá? Aí o que acontece? Ó, se você colocar um sinal negativo aqui, esse sinal vem para cá e ele vira o quê? Positivo, não fica? Agora eu vou pegar essa coisa que está aqui e vou colocar aqui. Eu vou escrever agora assim, ó, menos d f de s ds vai ser integral de 0 menos até mais infinito. Esse t que está aqui eu vou juntar com o ft, vai ser t f de t elevado a menos st ds dt. Desculpa, aqui não é ds, aqui é dt. Peraí, desculpe. Isso aqui é dt. Tá? E aí? É a fórmula da transformada. Olha só, isso aqui, por definição, galera, é a transformada disso, né? Transformada de tf de t, né? Qual é a transformada de tf de t? É tf de t elevado a menos st dt, né? Então, isso aqui pode ser escrito como a transformada de Laplace de tf de t. Pronto. Sabe por que essa questão aqui, para demonstrar, é difícil? É porque normalmente quando a gente demonstra, a gente pega o que está aqui e coloca dentro da fórmula. Agora não, eu fiz ao contrário, eu coloquei o lado direito, entendeu? E mostrei que era igual ao lado esquerdo, não tem problema nenhum. Vocês entenderam o que eu falei, né? Ok? Legal. Outros dois teoremas que eu não vou demonstrar agora, tá? Teorema do valor inicial e teorema do valor final. Né? O que é o teorema do valor inicial e o teorema do valor final? Esses são muito importantes. O teorema do valor inicial diz o seguinte, que o valor inicial de uma função f no tempo, né, ele pode ser determinado pelo valor da transformada de Laplace dessa função. Não entendi. Então, vamos supor que você tem uma função qualquer, né? Que vamos pegar o u de t. Vocês lembram qual é a transformada de Laplace do u de t? Se não lembrarem, vamos aqui na tabela, ó. Quem é a transformada de Laplace do u de t? 1 sobre s, não é? Ok? 1 sobre s. Então, vamos lá onde eu estava. Opa! Vamos lá onde eu estava. Então, olha só, transformada de Laplace de u de t é 1 sobre s. Qual é o valor de u de t quando t é igual a 0? Logo no início. Quanto é que é o valor do u de t quando t é igual a 0? 0 mais. Vamos t igual a 0 mesmo. 0 menos ele vale 0. Em 0 ele vale 1. Né? Ok? Mas notem, vamos supor que eu não soubesse o valor, né? Mas eu sei que a transformada quanto é que vale? 1 sobre s. E tem esse teorema aqui, ó, que fala o seguinte, ó. Limite, quando s tende a infinito, de s vezes o f de s. Quem é o f de s aqui? Seria o u grande de s, que seria 1 sobre s. Vai ser o f de 0, dá certinho, ó.
olha aqui, S vezes f de S vai cortar o S, não é isso? Ok? Vai cortar o S, vai ficar 1, né? Que é justamente o valor do U de t, tá? Então, qual é a ideia disso? Não nesse caso que é muito simples, mas a ideia disso é para você saber, por exemplo, se os sistemas, por exemplo, onde eles começam, por exemplo, a condição inicial, né? Você tem a transformada e não sabe de onde começou, você consegue usar a transformada de Laplace sem ter que fazer o quê? Qual seria digamos, o procedimento que vocês poderiam adotar? Vocês pegariam e fariam a transformada inversa do f de S e encontrariam o f de t. E substituiriam o valor t igual a 0, certo? Ou seja, vocês iam encontrar a transformada inversa de 1 sobre S, que era o U de t. O U de t em t igual a 0 vale 1. Vocês fariam isso, tá? Porém, isso às vezes é muito trabalhoso, você não quer. Às vezes a transformada de Laplace inversa é uma expressão, por exemplo, ó, qual seria... aqui, ó, se a gente pegar aquele exemplo, ó, cadê aquele exemplo? Eu botei fora. Botei aqui. Se eu pegasse assim a transformada de Laplace isso aqui, fazer a transformada de Laplace inversa aqui dá um trabalhão. De repente eu podia já usar a técnica aqui para descobrir quanto é que era. Certo? Nesse caso aqui, né, como tem o U de t, como tem esses deslocamentos aqui, fica muito fácil, né, saber qual é a transformada inversa, porque o que vai acontecer? Como você está multiplicando por U de t menos 1, você está deslocando, né? Então vai ser sempre 0 ali no negócio, mas se não tivesse esses caras aqui, eu quisesse descobrir a transformada, o valor inicial dessa soma aqui, né? Daria muito mais trabalho, né? Eu ter que encontrar a transformada, senão eu faria direto, né, o teorema do valor inicial, por exemplo, aqui, ó, pelo teorema do valor inicial, ó, limite, quando S tende a infinito, de S vezes 1 sobre S ao quadrado, quanto é que vai dar? Quanto é que dá esse limite aqui, pessoal? Corto S, vai dar 0, é justamente, ó, não dá T? A função não é T? Em T igual a 0 ela não vale 0? Beleza, né? O outro, o que vai acontecer, ó? Não vai dar S, que multiplica 2S mais 3, sobre S ao quadrado, mais 3S mais 2, né? Quanto é que vai dar o limite quando S tende a infinito disso aqui? Vai dar 2, né? Vocês concordam que vai dar 2? Porque só em cima vai ficar 2S ao quadrado mais 3S. Embaixo vai ficar S ao quadrado mais 3S mais 2. Lembra, quando S tende a infinito, você pega os maiores graus e corta, certo? Tem que saber cálculo, galera. Isso aí é do cálculo, lembra? Vai dar 2, concorda que vai dar 2? E vai dar 2 mesmo, concorda, né? E vai dar 2 mesmo, sabe por que vai dar 2? Não são 2 e's elevados? Não é uma soma de 2 e's elevados? Quando t igual a 0, ele elevado a 0 vai dar 1. O outro também vai dar quanto? 1. 1 mais 1, 2. Certo? Não é isso? E ele encontrou que, viu? É a soma de 2 e's. Galera do cálculo, esse limite é fácil. Esses limites assim são bem fáceis, né? Não precisa usar. Você pode usar o quê? O que dá aqui? Não dá infinito sobre infinito? O que você poderia usar? L'Hopital, não é? Não pode usar L'Hopital? Vai derivando direto. Só que não precisa usar L'Hopital. Quando você derivar L'Hopital, você deriva, continua dando. Vai dar 2S sobre S. Vai dar 4S sobre 2S, não vai? Porque 2S ao quadrado vai dar 4S sobre 2S. Continua infinito sobre infinito, não continua? Deriva novamente, vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Certo? Legal? Viram? Tá?
L'Hopital. Tem gente que tem pesadelo com esse nome. Vamos lá. Então a gente já viu isso aqui, já viu isso aqui. Esse aqui é bonito para você fazer a demonstração, é bem legal. Vou fazer daqui a pouco. Ó, já vimos aqui então o teorema do valor inicial, o teorema do valor final. A gente já viu convolução, até demonstrou como é que era. Dá um trabalhinho, mas a convolução é um dos teoremas mais importantes, que diz o seguinte, que a transformada de Laplace da convolução é a multiplicação das transformadas de Laplace, né? E isso é uma das coisas que facilita muito meus problemas. Por quê? Os meus problemas, eles vão sair daí. Como assim? Vamos supor que eu tenha lá um sistema, que pode ser, por exemplo, aqui não, deixa eu pegar aqui. Pegar um sistema assim, um sistema elétrico mesmo, que entra um X de t, e esse sistema é caracterizado lá por uma resposta ao impulso e sai um Y de t, certo? Pode ser um sistema elétrico. Então vamos supor que você entra aqui com um degrau, que é um U de t, né? E aí a transformada, né? Esse cara aqui pode ser um e elevado a menos 2t, e ele quer saber qual é a saída aqui, o y de t, né? Quem é um e elevado a menos 2t? Lá no circuito RC aparece um e elevado a menos 2t lá, certo? Ok? Eu depois vou colocar isso. Aí como é que você poderia descobrir? O certo aqui seria fazer o quê? Seria fazer a convolução, né, do U de t, né, com o e elevado a menos 2t U de t. Fazer a convolução disso aqui. Aí você encontraria o y de t. Né? Como é que faria a convolução? Podia deixar esse cara aqui parado, invertia o outro, né? E aí andando, etc., fazendo a convolução, né? Ok, mas se você usa a propriedade do que nós temos, que é a propriedade da transformada de Laplace, você faz a transformada de Laplace disso. Então isso aqui vai virar 1 sobre S. Aí você faz a transformada de Laplace disso, que isso aqui vai virar 1 sobre S mais 2, certo? E aqui você vai ter o Y de S, você não sabe quem é, né? Mas eu sei o seguinte, ó, que X, né? Quem é o Y de S? É o H de S vezes o X de S, né? Pela propriedade, né? Ok? A convolução, porque não é a convolução do... Isso aqui não é o H de t, isso aqui não é o X de t, né? A convolução do X de t com o H de t, né? Se você usar Laplace, vai dar o quê? Vai dar o X de S vezes o H de S. Aí, beleza. Quem é o H de S? 1 sobre S mais 2. Quem é o X de S? 1 sobre S. Aí, o que você tem que fazer aqui? Tem que fazer a multiplicação e depois você tem que fazer o quê? A expansão em frações parciais. O A vai ser o quê? Vai ser 1 sobre S, S mais 2, e multiplicar S quando S igual a 0. E vai dar meio. O B vai ser o quê? 1 sobre S, S mais 2, que multiplica S mais 2, quando S igual a menos 2, que vai dar quanto? Menos meio. Certo? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar meio, que multiplica 1 sobre S, menos meio, que multiplica 1 sobre S mais 2. Fazendo a transformada inversa disso, o
que vai acontecer? Y de t vai ser meio de U de t, certo? Menos meio de E elevado a menos 2t U de t. E está resolvido o meu problema. Já fiz a convolução. Tá certo? Ok? Bacana, né? Olha que coisa interessante aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa interessante. Olha só. Tem uma propriedade legal aqui, ó. Pega um sinal qualquer aqui, ó. Um x de t. Agora pega ele e faz a convolução dele. Isso é um sinal qualquer, tá ok? Faz a convolução dele com U de t. Como é que a gente faz a convolução? A gente pega, né? Ó, vou até apagar aqui. E vou botar x de tal. Já vou colocar no meu... Desculpa eu estar usando esse truque aqui, mas é para a gente ganhar tempo. A gente não faz isso, não é? Para fazer a convolução, ok? E aí o que a gente vai fazendo? Para t menor do que zero, a convolução vai ser zero, né? Porque ele vai deslocar esse cara para a esquerda. E para t maior do que zero? Para t maior do que zero, galera, olha o que vai acontecer, ó. Para t maior do que zero, a convolução não vai ter nem, só vai ter esse outro intervalo, t maior do que zero, porque isso aqui é toda uma função que contínua, né? E aí você vai deslocando, você vai ter um cara aqui, ó, né? Quem é esse cara aqui? Vou até escrever, esse cara aqui vai ser U de t menos tal, né? Porque é a convolução, né? Certo? E aí, quanto é que vai ser? Vai ser multiplicação. A convolução vai ser o quê? Né? Para t maior do que zero. A convolução vai ser a integral de zero, porque a função de cima começa em zero. Até quanto? Até t, né? De quem? De 1 vezes x de tal, né? Na verdade, deixa eu escrever isso aqui de uma maneira mais expressa. Vai ser a convolução. Se é a convolução, o que vai acontecer? Vai ser U de t menos tal, x de tal, d tal. Concorda? É isso? Não é? U de t menos tal vai valer quanto? 1, né? Porque é esse cara aqui, ó, U de t menos tal. A integral para em t, né? Porque o U de t menos tal para em t, certo? Certo? E o x de t está ali, ó. O x de t fica, o x de tal está ali, certo? Como isso aqui vale 1, eu posso escrever o seguinte, que 0 até t de x de tal d tal, né? Isso pode ser igual a quanto? Isso pode ser igual a convolução isso aqui, não posso escrever isso? É isso mesmo, não é? Não é? Não é? É isso aí, né? Convolução da função, né, causal com U de t vai dar o próprio o quê? Vai dar a própria integral de 0 a t da função. Perceberam isso? Aí tem um macetaço, né? Olha que legal. Como assim macetaço? Vocês vão ver. Então, toda vez que eu tiver uma integral, por exemplo, de uma função de 0 até t, né, de x de tal, d tal, por exemplo, né, eu posso dizer que isso aqui é o quê? É a convolução do x de t com o U de t. Acabei de demonstrar isso. Não demonstrei isso? Mostrei, né? Certo? Estão vendo que é? Sempre vai dar. E aí? E aí, olha que coisa legal, ó.
Legal. Os professor gosta de umas coisas malucas e acha que é legal. Olha só, olha que isso aqui. Ó, ele não quer saber a transformada de Laplace de 0 até t de f de x. Não vou nem botar f de x, vou botar f de t dt. Não é isso que ele quer? Não é? Você não pode escrever isso aqui, ó, que a transformada de Laplace disso aqui é a mesma transformada de Laplace de f de t convoluindo com u de t? Posso, não posso? Acabei de demonstrar isso. Não posso falar isso? Integral de 0 a t é a convolução de f de t com u de t, não é? Mas isso aqui não é f de s, que é a transformada de f de t, que multiplica a transformada de quem? De u de t. E qual é a transformada de u de t? 1 sobre s. Então demonstrei. Isso aqui dá f de s sobre s. Olha aí. Que bonito, né? Essa é bonita, né? Ok? Viram aí? Acabei de demonstrar a integração no tempo de uma maneira bem bonita. Porque é bonita? Porque é a mais fácil de fazer. Né? Tem outras formas de fazer? Tem, mas essa é a mais fácil. Legal. Continuando. Né? Então, continuando. Notem que eu usei essa aqui, né? Eu usei isso aqui para fazer essa demonstração. Continuando. Vamos lá. Olha, aí, ó, tem uma tabela de propriedades. Estão vendo? Essa tabela também vai ser colocada na prova, tá? Então, ó, todas as propriedades importantes. Olhem a tabela aí e vê se tem propriedade que eu não demonstrei. Ou não mostrei, pelo menos. Linearidade mostrei? Fator de escala mostrei? Deslocamento não mostrei? Deslocamento na frequência mostrei? Derivada mostrei? Sim. Integral, acabei de mostrar. Derivada na frequência, aquele negócio que começo também mostrei. Integração na frequência eu não mostrei, tá vendo essa? Eu vou mostrar mais tarde no exercício. E a outra que eu não mostrei é a transformada de Laplace de uma função periódica. Mas essa é fácil. Porque olha, eu vou explicar. O que é uma função periódica? Não é uma função que está aqui, depois você soma uma função que foi deslocada, depois você soma para uma função que foi deslocada. Então, o que vai aparecer na transformada? Pensa bem. A função está aqui. Depois a função vai estar aqui e vai ter um deslocamento, ou seja, vai ter um e elevado, não vai ter um e elevado? Depois vai ter um outro deslocamento, vai ter mais um e elevado, concorda comigo? Certo? Então, na verdade, aparece, ó, esse e elevado aqui aparece, ó, é a soma essa soma de vários e's elevados vai dar 1 sobre e elevado a menos st. Eu vou demonstrar, esse é fácil. Já essa aqui, ó, de f de t sobre t, né? Essa aqui é aquela que eu botei numa prova uma vez, né? Mas eu vou demonstrar para vocês. Eu vou explicar. Na prova eu perguntava qual é a transformada de Laplace. Demonstre que a transformada de Laplace de f de t sobre t é igual à integral de s até infinito, se eu não me engano, que está escrito aqui. Só que eu coloquei, na verdade eu coloquei aqui u, só para sacanear a turma, u, e coloquei f de u du, que aí ficou fudeu, né? Ok? E aí eu coloquei, porque você pode colocar qualquer valor, né? Aí o pessoal, pô, essa era difícil. Realmente essa aqui não é simples, não é tão simples. Não é tão difícil quanto parece. Sabe o que você tem que fazer? Tem que aparecer duas integrais. Como assim vai aparecer duas integrais? Fácil, galera. Isso aqui é uma integral, né?
Não é? Não é integral? Aí vai aparecer outra aqui, ó, que você continua com uma outra aqui, ó, que é a integral de S até mais infinito, e aqui aparece o ds, na verdade, né? Aqui eu botei du, mas lá na prova vocês colocariam u, é du. Na verdade, ficaria mais fácil de ver, tá? Então, aí você sabe o que você faz? Você brinca com as integrais. Você simplesmente, ó, pega essa integral aqui de st com o ds e faz ela. Por quê? Porque é uma integral, você não pode inverter quando você tem integral dupla, lembra? dx, dy, você pode fazer dy, dx e inverter? Pode fazer. E aí sai, cara. É impressionante como é que sai. Ok? Funciona mesmo. Bem legal. Tá? Bom, eu não vou fazer agora. Tá legal? Não vou fazer agora. Beleza. Aí a gente começou a fazer. Bom, isso a gente já tinha até feito aqui, né? Com as propriedades. Na verdade, olha como é que eu gosto de fazer. Eu começo com algumas, por exemplo, olha que coisa legal. Agora eu vou mostrar que com apenas uma transformada de Laplace, que é a transformada do degrau unitário, eu monto a tabela toda. Você vai botar de sacanagem. Eu monto a tabela toda. Para isso, eu tenho que usar as propriedades. Então, por exemplo, ó, o impulso unitário, né? Qual é a transformada de Laplace do impulso unitário? É 1, né? É 1, a transformada de Laplace do impulso unitário é 1, tá? Por quê? Propriedade da função impulso, né? Você pegar a integral de 0 menos até mais infinito de delta de t elevado a menos st dt, da e elevado a menos s0, vai dar 1, tá? Ok? Vai dar e elevado a 0, que vai dar 1. Aí você fala, beleza, quem é o degrau unitário? O degrau unitário, vocês têm que lembrar que o degrau unitário é o quê? É a integral, né, de 0 menos até t de delta de t dt. A integral, pode ver, né? Para t menor do que 0 é 0, né? Para t maior do que 0 é 1, né? Ok? Assim por diante. Ok? É exatamente o degrau unitário. Como eu sei que a transformada da integral, transformada de Laplace da integral, né, de delta de t dt é o que? É a transformada do delta de t, que é 1 dividido por s, resolvido. Não precisava nem fazer a conta, já encontrei 1 sobre s, certo? Aí olha só, eu já sei a transformada, eu comecei com essa, usei a propriedade da integral, cheguei nessa. Cheguei na u de t. Aí eu pego e uso a integral, aqui não coloquei, deixa eu voltar de novo. Aí eu pego e uso a transformada, por exemplo, a propriedade do e elevado a menos at u de t, que é 1 sobre s mais a. Acabei de descobrir outra coisa, certo? E vou fazendo, cara, encontro a tabela inteirinha, cara. Encontro a tabela inteirinha. Aí eu pego o e elevado a menos j ômega t u de t. É 1 sobre s menos j ômega. Aí eu pego e elevado a mais j ômega t u de t. 1 sobre s mais j ômega. Aí eu mostro que somando os dois e dividido por 2 dá o seno, entendeu? Putz, você faz a tabela inteira, certo? Você faz a tabela inteira. Aí você usa deslocamentos, você monta a tabela inteira partindo disso e partindo das propriedades, certo? Mas o que é que eu queria chegar? E, pô, que bom que eu já cheguei, né? Eu queria chegar
nesse cara aqui agora. Olha só, né? Primeiro, né? Acabei de falar, a partir da transformada de delta de t, é possível montar toda a tabela usando as propriedades. Ou seja, essa tabela toda que está aqui, eu consigo usar as propriedades e montar. Por exemplo, o TU de t, né? O TU de t é aquela propriedade da multiplicação por t, certo? Aí ele é 1 sobre s, né? Ou s elevado a menos 1. Mas o s elevado a menos 1, como é que você deriva? Vai ficar menos o quê? 1 elevado a s elevado a menos 2, né? Vezes 1 elevado, 1 sobre não. Menos 1 que multiplica s elevado a menos 2. Mas como tem que colocar aquele menos antes, dá 1 sobre s ao quadrado, tá? Ok? Legal? Bem legal, né? Vamos lá. Continuando. Deixa eu chegar onde eu estava aqui. É isso? É isso. Olha só. Então, ó, a partir da transformada de delta t, a gente monta a tabela. E agora, o que a gente vai mostrar? Ó, eu tenho 3 relações nos elementos de circuitos elétricos. A primeira relação, V de t, é igual a R I de t. Certo? Aplica Laplace nessa relação, V de S é igual a R I de S. Então, se você aplica Laplace no circuito, né, o resistor não muda nada, ele continua sendo uma relação linear com a corrente, certo? Legal. Já no capacitor, você tem uma relação diferente. Como assim? Olha só, no capacitor, a tensão no capacitor, ela é 1 sobre C, integral de 0 até t, de I de t, dt, mais um V0, porque a integral começa em 0 porque já tem uma tensão inicial, certo? Ok? Da onde sai essa equação? Sai daqui de baixo, sai do fato de que I de t, né, é igual a C dV C dt. O que você faz? Você coloca, né, o dt lá para o outro lado, fica I dt e coloca 1 sobre C. Né? E aí integra. Quando integrar, vai ficar o V de t de um lado, certo? E do outro lado vai ficar a integral mais uma constante, porque integral definida mais uma constante, certo? A constante é o V de 0, certo? Ok? E aqui você também tem a corrente em função, né, dessa integral aqui. É dual, né? Vocês já sabem disso. Isso vocês já viram em circuitos, tá? É cigarro. Parece ser cigarro, não sei. Não, cigarro é assim não. Será? Então daqui a pouco explode uma lâmpada aí, tudo bem. Mas não está ligado, então não é, deve ser aqui. Deve ser outro lugar. Bom, olha só. O que você vai fazer, pessoal? Você vai aplicar, presta atenção, você vai aplicar as relações agora aqui em cima dessas equações. Ó. Se você aplicar a relação em cima dessa equação, o que acontece? Né? Você tem que o V de S, porque é a transformada de Laplace, né, do V de t, fica a transformada de Laplace da integral, que a gente já sabe que é IS sobre S, vezes 1 sobre C, mais a transformada de Laplace do V0, que é uma constante, tá? É uma constante, é da V0 sobre S, certo? Ok? Ó? Porque quem é o V0? Qual é a transformada de Laplace de constante? V0 é um número, é uma constante. É constante sobre S, né? Transformada de Laplace não é constante, não. Se fosse 3 sobre S. Por quê? Porque a constante é constante vezes U de t, né? Toda constante é constante vezes o U de t, que é o 1, não é isso? Então, é constante, não é variável, não varia com t. Então, aparece aqui, ó. E aí você consegue montar esse circuito aqui, ó. O V de S
é igual ao I de S que multiplica esse capacitor que tem um valor em S, tá dando para enxergar ali? Tá? Mais, olha só que tem mais um V0 sobre S, que é uma tensão, tá ali, mais um V0 sobre S, é uma tensão. Ele coloca essa fontezinha, tá? E aí, ó, você montou essa equação aqui, não montou? Você pode montar o dual disso aqui. Como assim? Vocês não lembram que fonte com cara em série vira fonte de corrente, fonte de tensão com cara em série vira fonte de corrente com cara em paralelo? Então é só usar aquela mesma a mesma analogia, né, de transformação de fonte. Então o que você vai fazer basicamente, né, nessas coisas? Aqui também você pode montar. Você vai usar essa tabela que vocês estão vendo aqui, vai estar disponível para vocês. Então o que vocês vão fazer é simplesmente, né, usar essa tabela para resolver o problema. Então agora eu vou pegar esse problema aqui, ó, determine I de t no circuito abaixo por meio das transformadas de Laplace, tá? Ele fala que a fonte é U de t, certo? Ok? Então eu vou fazer esse problema parecido com aqueles problemas de circuitos nesse caso, de segunda ordem, porque tem aqui dois elementos armazenadores de energia, um indutor e um capacitor, certo? Então, olha só, vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou primeiro copiar ele, certo? Então, eu vou copiar ele, eu vou colocar ele aqui no meu... Então, vamos lá. Eu tenho que ficar vendo toda hora, que eu não vou lembrar. Aí é o quê? Um resistor de um ohm, um farad e um henry, não é isso? Um ohm, um farad e um henry. Vamos lá. Certo? Bom, e ele quer saber quem? Deixa eu ver o que ele quer saber. Ele quer saber qual é a corrente I de t, certo? Usando Laplace, tá certo? Eu nem sei fazer usando o método lá. Esse aqui seria um RLC sério, tá? Eu nem lembro como é que faz isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como eu sei fazer, tá? Então vamos lá. Olha aqui. Não. Aqui não. Bom, eu vou precisar disso aqui daqui a pouco. Então ele quer saber quem é esse cara aqui, ó, o I de t. Eu vou transformar com uma coisa que vocês já estão mais acostumados. Vou explicar, né? Como assim mais acostumados? Olha só, o problema que vocês devem ter visto é um problema assim, ó. Vê se não é isso. Era um circuito que não tinha fonte nenhuma em T negativo, em T igual a zero, não é isso? Ou seja, e é isso mesmo, a fonte U de T, ela está fora do circuito quando T igual a zero, certo? Quando T menor do que zero. Quando T igual a zero, ela é colocada no circuito. Concordo que é a mesma coisa? Que isso aqui é equivalente a isso? Não é? Sim. Então a gente pode calcular um monte de coisas aqui. Como assim? A gente pode calcular, por exemplo, qual é o V em zero, né?
O V em zero, vou até botar em V em zero menos, digamos assim, mas é um V em zero, porque ele é contínuo, né? O V em zero é zero, né? Por que o V em zero? O V no capacitor é zero. Por que o V no capacitor é zero? Ué, não tinha nada no circuito antes, não tinha tensão. Também posso falar que a corrente do indutor, que é a própria corrente I que está ali no circuito, né? Porque é a mesma corrente, né? Em zero vale quanto? Zero também, certo? Vale zero, tá? Fácil de ver isso, não é? Mas a gente tem que lembrar isso, isso é a parte de circuitos que vocês têm que lembrar, né? A fonte estava fora, né? Foi colocada a fonte, a partir do momento que foi colocada a fonte, você vai aplicar Laplace, certo? Como é uma constante aqui, o que vai acontecer? Essa fonte aqui vai ser uma fonte de 1 sobre S. Por quê? Ela não é uma fonte de U de T, não é uma fonte de uma constante que vale 1? 1 sobre S. O valor do do resistor, não muda. Ele continua valendo o próprio 1 que ele vale. Certo? Para substituir o indutor, presta atenção aqui para substituir o indutor. Olha aqui. Para substituir o indutor, eu teria que colocar o indutor aqui, ó, e uma fonte que vale L e 0. Estão vendo? É porque sai dessas equações aqui. Tá? É fácil para vocês verem com calma. Como o I0 vale 0, é só colocar o indutor valendo quanto? SL. Para substituir o capacitor, eu tenho que colocar o capacitor 1 sobre SC e mais uma fonte que vale V0 sobre S. Mas como V0 é 0, 0. Então eu vou substituir o capacitor por 1 sobre SC e vou substituir o indutor por SL. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Então, ó, o capacitor vai virar 1 sobre SC e o indutor vai virar SC não, né, Abel? 1 sobre S. E o indutor vai virar SL, que é S. Certo? E a corrente, que era I de T, ela vai ser um I de S. Certo? E agora como é que a gente resolve esse problema? Galera, agora isso aqui, ó, é um resistor, isso aqui é um resistor, isso aqui é um resistor. E essa corrente I é uma corrente I que vai depender do S. Tem gente que nem coloca o S aqui, ó, só coloca I. E aí o que faz? Ó? Vou fazer assim, ó. Lembra que a gente faz? Como é que resolve esse circuito? Uma malha, né? Vai ser assim, ó. Menos 1 sobre S, que é a tensão, não é isso? Mais I, que multiplica 1, mais I, que multiplica 1 sobre S, certo? Mais I, que multiplica S. Isso tem que ser igual a 0, certo? O que eu vou fazer? Vou colocar o I em evidência e vou botar um 1 sobre S para o outro lado. I que multiplica 1 mais 1 sobre S mais S é igual a 1 sobre S. Vou colocar aqui todo mundo no mesmo denominador. Vai ficar assim, S mais 1 mais S ao quadrado, certo? Sobre S é igual a 1 sobre S. Esse S aqui pode cortar com outro. E eu tenho que o meu I, que é a corrente que eu quero, vale 1 sobre S2 mais S mais 1. E aí, ó,
Esse aqui é aquele que vai fazer assim, olha como é que faz. Como é que faz? Isso aqui é raiz complexa, né? Então tem que fazer assim, ó. Isso aqui vai ser 1 sobre S mais meio ao quadrado mais um valor. Esse valor eu já vou descobrir, calma. Tá? Quanto é que é 1 sobre S mais meio ao quadrado? Desculpa, quanto é que é S mais meio ao quadrado? Né? É S ao quadrado mais S mais 1/4, não é? Não é isso? S ao quadrado mais S mais 1/4, não é? Para completar o 1, quanto é que tem que ser aqui? 3/4. Então, olha só. Eu vou agora escrever isso aqui assim, ó. Isso aqui é 1 sobre S mais meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Certo? Não é isso? Por que você fez isso? Para a gente usar a tabela, galera. Olha aqui a tabela. Vamos achar a tabela. A tabela diz que ômega sobre S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado é E elevado a menos AT seno de ômega T. Estão vendo? Vou copiar essa transformada ali, ó. Vou copiar essa transformada aqui, ó. Eu sei que a transformada de Laplace de E elevado a menos AT seno de ômega T é igual a ômega sobre S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado, não é isso? Eu já tenho o meu ômega, eu já tenho o meu A, falta colocar um ômega aqui em cima, não falta? Esse ômega aqui em cima é o quê? É o raiz de 3 sobre 2. Mas como tem 1 aqui, eu tenho que colocar um 2 sobre raiz de 3, certo? Então, isso aqui, ó, que está aqui vai ser o meu I, vou até botar de S, vai ser 2 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre 2, S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Como é que eu faço meu I de T, então? O meu I de T vai ser 2 sobre raiz de 3, que é uma constante, que multiplica E elevado a menos T sobre 2, cosseno de raiz de 3 sobre 2T, U de T. Terminei meu problema. Certo? Essa é a corrente. É um problema que é um RLC em série, aí tem que usar as técnicas, etc., decorar. Não decorei nada, só usei Laplace e já resolvi. Estão vendo? Ok? Muito legal, né? Muito bom. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente já terminou toda a disciplina, né? Toda a disciplina é ótimo. Toda a teoria de transformada de Laplace, não tem mais nada. O que a gente vai fazer agora é exercício, tá? Exercício sem parar. Aula que vem, exercício. Semana que vem, exercício. E na outra semana, prova. Tá certo? A semana do dia 8 lá? É depois, é a segunda semana. Tem que ser a semana, tem que ser a próxima semana, porque a gente tem que terminar no dia 15. Entendeu? Então, professor, você conseguiu corrigir as provas? Não. Mas eu vou corrigir. Tem que corrigir, né? Mas agora eu estou mais tranquilo. Agora, é que na verdade eu estava preparando algumas coisas para poder finalizar. Agora já está mais fácil. Agora eu não preciso mais perder tempo com nada da disciplina. Já, quer dizer, vou fazer só os exercícios. Mas vocês já viram como é que funciona a coisa, tá? Certo? Viram que não precisa, em nenhum momento, decorar como resolve aqueles sistemas de primeira e segunda ordem. É só usar o quê? É só usar, né, Laplace. Detalhe, para vocês fazerem os sistemas de primeira e segunda ordem, vocês já tinham que fazer aquelas
coisas dos valores iniciais, vocês tinham que fazer isso, certo? Aqui vai ter que fazer também, mas a vantagem é que depois você transforma numa equação algébrica, tá? Um exercício desse aqui tranquilamente pode cair na prova, tá? Ok? Claro, a gente às vezes coloca um pouquinho mais complicado, né? Mas Super Mario lá na prova. Aquele exercício que só não dá para resolver. mas sabe o que acontece? Vou explicar porque a gente coloca um pouquinho mais complicado. Não é sacanagem. É porque às vezes a gente coloca um exercício que, se você tivesse que usar a transformada, o método padrão você não conseguiria fazer. Você está entendendo? Você não tem exercício, você teria que usar superposição, um trabalho do cão. Assim você, de repente, com Laplace, você consegue, né? Notem que o exercício, quando tem Laplace, ele não é tão complicado assim, só que você não vai ter mais só números, e sim números e a letra S. O que complica é que no final você tem que voltar, certo? Tem que voltar. Então aí a volta às vezes dá trabalho para encontrar, etc. Aqui foi facílimo para voltar, né? Porque deu muito tranquilo aqui, deu uma coisa que já estava na tabela, entendeu? Não podia não dar, podia dar um valor diferente. Beleza, pessoal. Desculpa. Então até quinta.